Olá, meus amigos, muito boa tarde para você que nos acompanha em mais uma edição do nosso telejornal. Hoje vamos levar muito conteúdo para você que está aí do outro lado da telinha, mas para isso, claro, eu peço a sua companhia. Hoje é segunda-feira, a primeira do mês de julho, dia 4 de julho, e o Expresso União já está no ar. É isso, sejam bem-vindos novamente. Eu já começo o jornal de hoje convidando você para acompanhar o nosso Expresso União de onde você estiver. Ao mesmo tempo que eu estou aqui apresentando, simultaneamente nós estamos sendo transmitidos na nossa plataforma de vídeo na internet. Segue aí na sua telinha um passo a passo que é para você não se perder no caminho. O primeiro deles é se inscrever no canal da Rede União e é muito importante também, se inscrevam no canal da Rede União, meu povo. E aí depois você pode acessar nossos arquivos, conteúdos anteriores e, claro, toda a nossa programação ao vivo, como o nosso Expresso, como o Da Hora, que vem daqui a pouquinho, como União Brasil mais tarde. Tá vendo como é muito simples? Fica a dica para você aí de casa não perder mais nada da nossa programação. Agora vamos atualizar os dados da pandemia aqui no país. De acordo com o levantamento diário feito pelo Ministério da Saúde, o Brasil registrou em 24 horas 18.500 novos casos e 53 mortes. Desde o início da pandemia, o país acumula 32.400.000 casos confirmados da doença e 671.900 mortes. De acordo com o levantamento, os estados do Maranhão, de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal não atualizaram ontem as informações sobre os números de óbitos em relação à última divulgação. Ainda segundo o Ministério da Saúde, 450 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas, sendo 177 milhões de primeira dose, 157 milhões de segunda, além de 94 milhões de doses de reforço e 10 milhões da segunda dose de reforço, no caso, a quarta dose. E, gente, no dia 1º de julho foi comemorado o Dia da Vacina BCG. A aplicação da vacina acontece nos primeiros momentos após o nascimento e é obrigatória desde 1975. O Dia da Vacina BCG é comemorado em 1º de julho, data da criação dessa importante vacina. No Brasil, ela começou a ser usada em 1927. De acordo com estudos, a eficácia da BCG é grande, principalmente na forma disseminada da tuberculose, em que a vacina garante cerca de 78% de proteção. A vacina da BCG ela protege as nossas crianças contra as formas graves da tuberculose. A tuberculose em forma de meningite e a tuberculose disseminada, que a gente chama de tuberculose miliar. Principalmente isso, né? Diminui a incidência, mas principalmente a gravidade. A tuberculose, uma doença que até o meio do século passado era uma doença muito temida, né? Porque não tinha tratamento, não tinha perspectiva quando a pessoa adoecia. Depois, com a vacina BCG que surgiu antes, já houve um alento para a população, porque essa vacina conferia uma proteção sem produzir doença. De acordo com o médico Daniel Marinho, a recomendação da aplicação da vacina BCG é nas primeiras 12 horas do nascimento da criança. Prioritariamente, de preferência, nas primeiras 12 horas de vida. Caso não seja possível, por alguma contraindicação, se a criança tiver menos de 2 quilos e precise ganhar peso para receber a vacina, e essa vacina pode ser postergada para 1 mês, 2 meses, 3 meses de vida. Mas o mais precoce possível. Desde 1976, o Ministério da Saúde tornou obrigatória a administração da BCG em crianças no Brasil. E ela não previne o adoecimento, mas ela previne as formas mais graves, por isso ela é obrigatória.
E a recomendação é que seja vacinadas as crianças ainda na maternidade. Cerca de 15 anos, a enfermeira Vanderlei Ribeiro é uma das responsáveis em aplicar a vacina na maternidade escola Assis Chateaubriand, em Fortaleza. A gente se sente muito aliviado de saber que o bebê sai daqui já vacinado, porque na realidade antes não era assim. O bebê tinha que procurar o posto, né, a mãe, para poder fazer essa vacina. Mas como agora já sai, agora não, como eu te falei, tem uns 15 anos que eu faço essa vacina. Atualmente, as mães com essa história do Covid, elas ficam com receio de procurar posto, né? Mas como sai da maternidade vacinado, já é um grande alívio. Sueli Santos, que recentemente se tornou mãe, comentou sobre a importância da aplicação da vacina no seu filho. Para proteger ele de doenças. Me sinto confortada, né? Sabendo que ele está protegido. É isso aí, a vacinação sempre importante. E, gente, o segundo caso da monkeypox, que é a doença também conhecida como varíola dos macacos, foi confirmado no Ceará pela Secretaria da Saúde do Estado no sábado. Trata-se de um homem de 43 anos de idade, residente no município de Russas, na região do Baixo Jaguaribe cearense. De acordo aí com informações da pasta, foram notificados 18 casos suspeitos no estado até o momento. Desses, 8 foram descartados após uma perícia laboratorial e outros 8 seguem em investigação, além dos 2 que já foram confirmados. Em todas as notificações, segundo a CESA, foram aplicadas as medidas recomendadas, como isolamento, a busca ativa de contatos e a coleta do material para os exames laboratoriais. Agora a gente vai falar sobre meio ambiente, porque o número de focos de incêndio na Amazônia é o maior para junho desde 2007, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A Amazônia registrou 2.562 focos de incêndio em junho, o maior registro para um mês desde 2007, quando houve 3.519 focos. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em um único dia, 216 pontos chegaram a ser indicados como foco de incêndio. Já o maior número para o mês de junho, desde o início da série histórica em 1998. O ano de 2022 acumula 7.533 focos durante os primeiros 6 meses. A média de focos por ano está em 107.921. A alta de queimadas costumam ter início no mês de junho, perdurando até o mês de outubro, quando voltam a cair. A Amazônia é o bioma com maior número de focos desde o início da série histórica. Em segundo lugar está o Cerrado, e o terceiro costuma ficar entre a Caatinga e a Mata Atlântica. E aumentou para 20 o número de montanhistas desaparecidos após o rompimento de parte de uma geleira em Marmolada, nos Alpes italianos, nesse domingo. Segundo os serviços de socorro, o acidente deixou 6 mortos e 9 feridos. As operações de busca continuaram durante a noite e as autoridades usaram drones equipados com câmeras de visão noturna para tentar localizar as pessoas que ainda se encontram perdidas. Os socorristas receiam que as pessoas desaparecidas possam não ter sobrevivido devido à grande violência da avalanche de gelo, neve e até rochas, que chegaram a atingir 200 km por hora. Até o momento, o balanço de vítimas indica que morreram 6 pessoas, no caso 3 italianos, um cidadão tcheco, além de um homem e de uma mulher cujas identidades ainda não foram apuradas. E as autoridades australianas determinaram hoje a 30 mil pessoas em Sydney para abandonar as suas residências devido às inundações causadas por fortes chuvas desde o fim de semana. A ordem de evacuação afeta várias áreas na parte ocidental de Sydney, onde os níveis dos rios Hawkesbury, Nepean e Colo continuam a subir. As inundações devastadoras deixaram algumas comunidades isoladas. As autoridades australianas destacaram cerca de 100 soldados que deverão continuar durante toda a semana ao longo da costa de Nova Gales do Sul para ajudar nos esforços de contenção dos rios e da retirada de moradores.
Em março, várias áreas da Nova Gales do Sul, incluindo Sydney Ocidental e Lismore, a cerca de 600 quilômetros a norte da cidade, foram atingidas por inundações devastadoras que deixaram 20 mortos e danos materiais muito elevados. E agora, mudando de assunto, você costuma pesquisar o preço dos produtos em supermercados? Se a resposta for não, é melhor começar a pôr em prática, porque o Procon Fortaleza realizou uma pesquisa onde mostrou mais de 300% de diferença de preços. Veja só. Uma pesquisa de caráter informativo aos consumidores, que é realizada mensalmente. É uma pesquisa realizada em 24 supermercados das 12 regionais da Prefeitura, e é uma pesquisa que é realizada de acordo com os 70 itens, que são 70 produtos considerados de primeira necessidade pelo consumidor. Então, entra aí frutas e legumes, por exemplo, produtos de higiene, produtos de limpeza, carnes, aves. Então, são 70 itens mais procurados pelo consumidor, que são utilizados no seu dia a dia. Então, essa pesquisa que o Procon realiza é mensal e tem o caráter de informar os consumidores os preços daqueles produtos que eles mais procuram nas compras que são realizadas para a sua residência. Então, é por isso que é importante o consumidor buscar essa pesquisa e fazer um comparativo de preços daqueles itens, para saber se onde ele está comprando está dentro dessa média. Tivemos diversos produtos com variações acima, inclusive, de 300%, que foi o caso, por exemplo, do mamão, que a gente encontrou uma variação de 308%, 308,17%, entre os supermercados. Além do mamão, a gente também identificou a cenoura, o tomate, o pimentão e a cebola, que tiveram a variação acima de 180%. Então, isso identifica que o consumidor ele realmente precisa pesquisar para poder ter uma economia no final da sua compra. Então, a gente identifica essa relação dos produtos, faz esse comparativo entre os supermercados e a gente sempre encontra grandes variações nessa pesquisa. Então, isso demonstra que realmente o consumidor também precisa pesquisar para poder saber se aquele produto está valendo ou não a pena levar naquela hora que ele está dentro do supermercado. É isso, gente. Pesquisar para pagar mais barato. E, pessoal, você que usa transporte por aplicativo, sabe que é muito chato quando ficam acontecendo aqueles cancelamentos de corridas, né? Pensando nisso, o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, o órgão da Secretaria Nacional do Consumidor, notificou as empresas de transporte por aplicativo por conta desses cancelamentos que estariam sendo realizados com frequência pelos motoristas. A Secretaria Nacional do Consumidor notificou a Uber e a 99 por conta de cancelamentos frequentes de viagens por parte dos motoristas das plataformas. O documento estabelece um prazo de 10 dias para as empresas de transporte por aplicativo prestarem informações. A Senacom explicou por meio de comunicado que pretende obter mais detalhes sobre a política dos aplicativos para cancelamentos de viagens e o funcionamento de canais de reclamações. A Secretaria também busca esclarecer se há punições para eventuais irregularidades cometidas por motoristas parceiros das empresas. O órgão também afirmou que as supostas práticas têm sido noticiadas pela imprensa e disse ter identificado demandas de clientes sobre problemas ligados ao não fornecimento do serviço, bem como a cobranças indevidas e a dificuldades no reembolso. A Uber, por meio de nota à imprensa, afirmou que vai responder todos os esclarecimentos solicitados pela Secretaria Nacional do Consumidor no prazo estabelecido pelo órgão. Já a 99, no primeiro momento, justificou que não recebeu a notificação da Senacom. E eu reafirmo que junto comigo e com toda a nossa equipe, você pode sim fazer parte do nosso jornalismo. Aqui a gente tem 2 canais diretos com vocês aí de casa. O primeiro é o nosso número de WhatsApp, que é o DDD 85 98101
0984. Se não deu para anotar, é esse mesmo que está aparecendo aqui na sua tela. Mas para você que prefere o e-mail, a gente também tem para você. Anota aí, jornalismo@redeunião.com.br. Por lá você pode mandar sugestões de pauta, denúncias, elogios e toda a sua contribuição é muito mais do que bem-vinda. Agora a gente vai para um breve intervalo, mas fica aí que na volta a gente tem mais notícias para continuar deixando você super bem informado. Então não saia daí que o nosso intervalo é rapidinho. E o nosso Expresso está de volta. Gente, agora a gente vai falar sobre eleições, pois o Tribunal Superior Eleitoral definiu que doações para campanhas só poderão ser feitas por Pix que tenham o CPF cadastrado. O Tribunal Superior Eleitoral confirmou que apenas pessoas físicas com CPF cadastrado como chave Pix poderão fazer doações para campanhas eleitorais nas eleições deste ano. O TSE autorizou em maio as doações por meio do sistema de pagamento instantâneo do Banco Central. Por unanimidade, o tribunal confirmou que somente a doação pelo CPF poderá ser aceita para garantir a identificação da origem da transferência e cumprir o princípio constitucional da transparência. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, as outras opções levariam entre 15 e 45 dias para serem rastreadas e identificadas. Na última semana, o tribunal definiu que o teto de gastos da campanha a presidente será de R$ 88 milhões, após a correção do valor da inflação dos últimos 4 anos. E no Brasil, 10 estados já anunciaram a redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, o ICMS, sobre os combustíveis. Aí os estados são São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Rondônia, Roraima, no Rio Grande do Sul. E com a nova regra, elas deixam de vigorar esses preços de referência para o cálculo do ICMS, que estavam congelados desde novembro do ano passado. Passa a ser considerada agora a média dos últimos 5 anos até maio desse ano. Essa média móvel vai ser recalculada a cada mês. 7 estados mais o Distrito Federal ainda não definiram a redução sobre o imposto. A mudança segue definição do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAZ, que alterou as regras de cobrança do ICMS na esteira da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, que determinou na última semana que as alíquotas do ICMS cobradas sobre todos os combustíveis sejam uniformes em todo o país. Mas tem novidade sobre o ICMS, porque o governo do estado determinou a aplicação da Lei Complementar 194 de 2022, que reduz justamente a alíquota de imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços para os segmentos de combustível, telefonia, energia e transporte público. A informação foi confirmada pela governadora Isolda Sela em um post pelas suas redes sociais. A nova alíquota, que deverá ser fixada em 17%, vai valer a partir da publicação no Diário Oficial do Estado, que deverá acontecer ainda na edição dessa segunda-feira. Então, o Ceará também aderiu à medida. E, gente, segundo uma pesquisa feita pela OnFlyer Startup, especializada em gestão de viagens e despesas para empresas, apenas no ano passado, as tarifas das passagens aéreas aumentaram 19,3%. E nesse ano, até fevereiro, a alta foi de quase 15%. Os preços das passagens aéreas no Brasil dispararam em 2022. É o que mostra uma pesquisa de uma empresa especializada em gestão de viagens e despesas, com base no site da Agência Nacional de Aviação Civil. Apenas em 2021, as tarifas aumentaram 19,3% e em 2022, até o mês de fevereiro, a alta foi de quase 15%. 2 fatores foram primordiais para o grande aumento no preço dos voos nacionais. O primeiro foi o reajuste que as companhias aéreas realizaram no período de flexibilização e retomada das viagens pós-pandemia da Covid-19. Outro fator de enorme influência foi a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que bagunçou o mercado mundial energético e de combustíveis.
E segundo uma pesquisa realizada pelo Serasa, o número de idosos endividados está aumentando no Brasil. Vamos conferir. O número de endividados acima de 60 anos cresceu entre 2021 e 2022, segundo dados da Serasa. Os números mais recentes de abril mostram que a lista dos devedores nesta faixa etária ganhou 751.745 pessoas em um ano, muitos deles aposentados do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Ao todo, o país tem 66,1 milhões de endividados, recorde histórico da série iniciada em 2016. Antes, o pico do endividamento havia sido atingido em abril de 2020, com 65,9 milhões de devedores. Em abril de 2021, havia 10,7 milhões de pessoas acima de 60 anos inadimplentes. As dívidas atuais somam em média R$ 4.107,03. Neste ano, são 11,4 milhões, uma alta de 7%. Os dados mostram que houve aumento na inadimplência em todas as faixas etárias. O maior crescimento se deu no grupo dos mais jovens, de até 25 anos, com uma alta de 9%. E o segundo maior salto foi entre os mais velhos. E a Polícia Federal, em mais uma ocasião de fiscalização de rotina no combate às drogas, intensificada nessa semana, que se comemora o Dia Nacional de Combate às Drogas, apreendeu encomendas postais. Bora conferir. Após fiscalização de rotina no combate contra as drogas, a Polícia Federal apreendeu em ações distintas cocaína, comprimidos de êxtase e maconha localizados em 10 encomendas postais. Com a utilização do cão farejador INU, as drogas foram localizadas dentro de correspondências e pacotes em um dos centros de distribuição dos Correios na capital cearense. Um dos entorpecentes, maconha, estava dentro de uma panela elétrica. As encomendas com as drogas foram encaminhadas para a perícia para a realização de laudo e pesagem. Não houve prisões. A Polícia Federal continua diligenciando para identificar a origem, remetente e o destinatário da droga. Esta semana foi comemorada a 24ª Semana Nacional de Combate às Drogas. A fiscalização contou com o apoio da Cefaz Ceará e a Coordenação de Segurança dos Correios. E amanhã, Daniela Marques irá assumir a presidência da Caixa Econômica Federal. Na próxima terça-feira, a economista Daniela Marques Consentino irá assumir oficialmente o cargo de presidente da Caixa Econômica Federal. Após ter o nome aprovado pelo Comitê da Elegibilidade do Banco Estatal, a posse de Daniela será em uma cerimônia oficial realizada no Palácio do Planalto, em Brasília. A nova presidente da Caixa é ex-secretária de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia. Daniela Marques Consentino substituirá no posto Pedro Guimarães, que se demitiu na última quarta-feira devido a denúncias de assédio sexual de funcionárias do banco. O caso é investigado pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Trabalho. Guimarães nega as acusações. E os usuários que realizam compras internacionais terão um impacto econômico em relação à nova instrução normativa sobre mercadorias importadas, publicada pela Receita Federal. A Receita Federal publicou no Diário Oficial da União, no último dia 23 de junho, uma instrução normativa que dispõe sobre a declaração e o controle do valor aduaneiro de mercadorias importadas. A nova instrução normativa irá gerar um impacto significativo na comercialização de produtos por meio das plataformas digitais. Essa instrução normativa, de certa forma, ela favorece a comercialização dos produtos comercializados no país. É interessante observar que parte também dos produtos que são comercializados no país são adquiridos através dessas plataformas, o que significa dizer que você terá um repasse e um custo maior pela transação dessas plataformas. De acordo com o economista Ricardo Coimbra,
A nova instrução pode gerar uma maior competitividade entre as plataformas. É interessante também observar que nesse momento, com a forte elevação dos preços dos combustíveis, esse tipo de comercialização ele também está sendo impactado pelo custo logístico, ou seja, elevação da tributação vai impactar efetivamente na comercialização e na aquisição desses produtos pelos consumidores, porque fica mais caro, bem como também ficando mais caro o custo logístico nesse momento. Pedro Hudson prefere fazer suas compras em plataformas digitais. O estudante não concorda com as novas instruções estabelecidas. Eu costumo fazer as minhas compras em plataformas digitais, porque além de ser mais prático, tem uma grande variedade de produtos e um preço acessível, diferente do comércio local, que quando oferece o produto não é um preço acessível. Essas compras eu faço no intervalo de 2 a 1 mês e geralmente são acessórios eletrônicos. E quanto ao reajuste no preço, caso a documentação seja insuficiente por parte do vendedor, eu não acho isso justo. O comprador ele não tem que se submeter a pagar um valor a mais por causa de um erro do vendedor. E o nosso Expresso de hoje está chegando ao fim. É sempre muito bom contar com a companhia de vocês. Uma ótima segunda-feira, um excelente começo de semana. Um grande abraço. Tchau, tchau.